Salve, salve mundo, salve, salve galactas, todas as coisas do bem. Tô aqui no canal do Menino, Eric J, RM, aqui no programa Plasma Show pra vocês, pra dar um grande recado pra vocês. Clica no botãozinho aí embaixo, clica no sininho pra receber os vídeos. Entendeu? Muitas das vezes, se não clicar no sininho, não recebe a coisa dos meninos. Então clica no sininho, compartilha nas redes sociais. Plasma Show é o nome do programa. Vários meninos legais, várias entrevistas com pessoas legais. Beleza? Vai lá na página do Facebook também, Plasma Show. E muitas das vezes vai ter muitas coisas lá também, até live, hein? Muitas das vezes. Então fiquem com Deus, cliquem aí, se inscrevam, compartilhem. E um grande beijo do Clinomar, Go to Belfor Rosa, peace. Cadê o coisa? Ei, olá. Salve, salve Brasil, salve, salve mundão. Eu sou o DJ RM. E eu sou o DJ Eric J. E você está no programa Plasma Show. E hoje nós estamos com ele. Como se diria? Ele não pode ser o Vaps, porque o Vaps ele já foi. Então ele é acima do Vaps. O que é? O que é Vaps? Depois do Vaps vem o quê? O vento? Plasma. Vem o quê? Golden. É. Vem o quê? Show. Tipo... Ele é um plasma, ele é um show, por isso que ele tá aqui. Ele é o nosso parceiro, nosso amigo. E a Vaps Crew também. Nedu Lopes. Uma honra, Master Golden Plus. Muito obrigado. A honra é minha. Sério? Muito feliz. Formação original do Vaps, né? Finalmente, a trilogia. Original, né? Tipo, pô. De 2011. Pô, Nedu, aquele vai ser um papo, né, a gente já se conhece, um papo não etílico, só tem água aqui. Fique papo tranquilo. dinâmico. O meu é Dinâmico, arrojado e, pô, é um papo de amigo. Então, mano... Mas querendo ou não, as pessoas não... Muita gente não conhece, né? Sua caminhada e tal. Quase Muitas pessoas conhecem. Já tem o Google, né? Por isso você tá aqui, você é um cara também monstro no que faz. A gente se conheceu em campeonatos, né? Sim. Muito louco isso. DMC 2008. E ele é de BH, ele nasceu em BH. Edu se apresenta, aquela apresentação breve, tipo entrevista de emprego, né? Curso pra drogado, sei lá. Sabe aquilo que tem que falar? Por favor, uma breve apresentação, por favor. Sim, bom, é o que você disse, eu sou de Belo Horizonte, moro aqui em São Paulo desde 2010. Comecei como DJ em final de 89, começo de 90. E é isso, estamos aí na caminhada. Então você tem... Conheço o Eric J e o RM desde 2008, ou seja, estou me dando conta agora que tem 10 anos, hein? Uma década de... Nos conhecemos num campeonato. No DMC. Sempre o DJ, né? Sempre alguns vídeos. Mas a gente já acompanhava, já tinha uns vídeos seus, a gente já tinha visto uns vídeos seus. E assim, eu tinha visto seus, né? Sim, coincidente não, é como foi uma junção útil e agradável, porque em 2010 o Nedu veio pra São Paulo, é isso, Nedu? Isso. E aí, nossas rotinas, a minha principalmente, né? As rotinas do DMC, o Nedu foi o produtor master, tipo, Lucas Filmes do bagulho. Steven Spielberg do bagulho. A partir de 2011. 2011. Porque 2010 foi o primeiro ano que eu competi no Freestyle. Aí eu liguei pro RM pra pedir um mix emprestado. Sim. E ele falou que você tinha. Aí quando eu fui lá treinar com você, você pediu. Falei assim, ano que vem no DMC já vai liberar pra usar Serato. Isso. Rola de editar, aí nós começamos. Não, aí minhas edições até hoje, né? Hoje você é presidente do Red Bull Freestyle. Que as pessoas até perguntam pra nós, acham que você manda em tudo, né? Mas eu falo, não. Dera, né? Porque ainda eu falo, mano, ainda as coisas estão caminhando certo porque o Nedu tá lá. Porque se ele não estivesse lá, mano, eu não saberia o que seria do teu Red Bull Freestyle. Do teu style? Entendeu? Porque todo campeonato deveria ter um curador, né? Assim, desse nível de conhecimento, né, meu? E também que, melhor ainda, que acompanha os DJs, assim, tá ligado? Só. E como tá sendo essa experiência? Porque você Ninguém melhor, né? Se for pensar. Porque o cara competiu e aí foi tricampeão, tem um crazy no barato. É igual os caras falam, três vezes, tá bom.
né? Deixa as pessoas ganharem também. Não tem porquê. E é legal que eles te envolveram no campeonato, isso que é a parte legal também. Você não ficou só ali, fui campeão. O que eu acho legal do freestyle, assim, que começou também junto com a minha mudança pra cá. Assim que eu mudei pra São Paulo, eu fui convidado, até então a Red Bull fazia uma pesquisa de mercado, meio que procurando DJs que tivessem o perfil da competição. E aí eu fui convidado para competi em 2010, 11 e 12. Nesses anos que eu competi, eu sentia que a Red Bull precisaria ter alguém que fosse DJ para ajudar na organização, porque algumas paradas mais técnicas, eles não tinham ninguém que soubesse lidar. Problemas técnicos que a gente que é DJ sabe que acontece, entendeu? E outros detalhes e tal. Então, a partir de 2013, eu passei a ser jurado e também curador. Então, eu fiquei meio que fazendo esse meio de campo entre os DJs que estavam competindo e a organização da Red Bull. E para mim foi ótimo, porque eu adoro esse campeonato e acabei conseguindo me envolver, né? Continuar envolvido com o campeonato. E tô até hoje, né? Até ano passado teve a final aqui. Desde 2010, o único país, aliás, os dois únicos países que fizeram um freestyle todos os anos, só Brasil e Estados Unidos. Entendeu? Só lembrando que Ledu foi 2 vezes vice-campeão e um terceiro lugar, é isso? No Mundial, sim. Do mundo, viu? Estamos falando nível mundial. Quando você ouvir Vaps Crio, você sempre vai ouvir nível mundial. Você tem vontade de disputar de novo? Ou você falou, vou dar um tempo, vou só ficar na organização, porque também ficou bem, assim, teve outra cara com você ajudando ali, conduzindo os DJs, principalmente, e até na viagem, que eu acho que isso é muito importante. Tirando isso, você tem vontade de disputar de novo? Cara, na verdade, em 2011, quando eles foram organizar o freestyle aqui no Brasil, o Ota, que era o cara que organizava aqui, me ligou perguntando se eu não queria ser jurado. Se eu queria ser jurado ou competir. Aí como era a primeira vez, quer dizer, ia ser a segunda vez que estava acontecendo, então era a primeira vez que estava acontecendo aquilo, de perguntar para um campeão se ele quer competir de novo. E eu nem sabia que podia. Eu falei, bom, eu posso competir de novo? Ele falou, pode. Então quero. Aí eu competi em 2011. 2012, ele me ligou já falando, você não quer ser jurado? Tipo, ele já não queria muito que competisse. Meio até porque ele queria formar um corpo de jurados, entendeu? Porque também era uma dificuldade para a Red Bull, porque além dela ter que procurar os DJs que tinham o perfil de competir, ela tinha que achar DJs que soubessem julgar a competição. Sim, importantíssimo. Então, a partir do momento que eu fui campeão, eles falaram, beleza, ele já entende, ele já foi pro Mundial, já tem uma visão do campeonato, ele pode ser um bom jurado. Mas aí, em 2012, eu pedi para competir de novo. Aí eu falei, beleza, se eu ganhar ano que vem, eu vou ser jurado. Ele, tá bom. Aí chegou no outro ano, 2013, aí antes dele me ligar, eu já liguei e falei, olha, se vocês forem fazer outro freestyle esse ano e quiser me convidar, né, se tiver de pé ainda o convite para ser jurado, eu topo. Mas vontade eu tinha. Só que é esse papo que a gente tava tendo. Você falou 3 vezes, beleza, sacou? Chegou num ponto que não fazia muito mais sentido. Acho que não ia agregar muito para mim se eu competisse de novo e ganhasse de novo, entendeu? E se eu competisse e perdesse, seria pior. Então, sim, tipo claro. assim, valia mais a pena para mim me tornar jurado e curador da competição. E até pra competição acho que era legal, pra dar uma reciclada, entendeu? Se eu ganhasse de novo, ia falar que é marmelada. Legal que você entendeu o molde, né? Você foi um cara que entendeu, assim, tudo bem, né? Existia já, você tem que fazer isso. Sim, sim. Mas eu digo na questão competindo, né? Porque você foi um cara que entendeu os Tony Play, já começou a fazer. No começo e os ainda outros era meio que vieram confuso, depois, né? não tô falando que os caras te copiaram, cada um tem um estilo, sim, mas sim. Ficou mais fácil, porque foi o primeiro no Brasil, o primeiro, né, campeonato do freestyle. Já viram como funciona por você. Assim, o primeiro mundial, entendi, o primeiro mundial eu lembro muito disso, que ficou muito claro assim, que todo DJ que tava lá tava tentando entender o que era o freestyle, sacou? E aí de todos os finalistas, vamos dizer assim, que metade fez um set que tinha muito a ver mesmo com o freestyle e a outra metade não tinha, sacou? E aí é até uma coisa que eu venho notando muito durante muitos anos. Tem muita gente que fala assim, o freestyle tá aumentando o nível
a cada ano. Eu não sei nem se é aumentando o nível, mas eu acho que está cada vez mais homogêneo. Sim. Cada vez mais DJs estão nivelados no mesmo nível, assim, de qualidade, Já estão vindo no o estilo da competição. Ninguém é mais já inocente, estilo, sacou? Todo mundo que entra já entende o que é. Não tem mais espaço para um cara que vai fazer uma coisa muito estranha, que não tem a ver com o freestyle. Mas o freestyle é muito... Ele só tem 2 regras, vamos dizer assim, fixas, né? Você tem 15 minutos e tem que tocar pelo menos 3 estilos. O resto é com você, entendeu? Então não tem muito assim... Não é, por exemplo, como DMC ou IDA, tipo... Você tem que fazer beat jungle e você tem que fazer scratch, né? Ele é meio... Ele não é tão técnico, né? É mais musical. Você pode inserir técnica, mas aí que tá o desafio, eu acho. Um dos desafios. É você conseguir inserir técnica... num set de pista, sem perder pista. Então nem é obrigação, né? Não é todo mundo que faz back-to-back, não é todo mundo que faz scratch. De repente o cara consegue fazer um set muito interessante. Eu fico um pouco com vergonha alheia quando eu vejo os caras no freestyle fazendo muita técnica. Eu falo, não é a característica. Também. Eu falo, não é isso, mano. Não é isso. Você vê a pessoa que parece não entendeu muito. Por isso que você já falou, por que você não entra? Porque eu não sei, eu acho que eu não tenho essa... Não, eu tenho musicalidade, mas tipo, né? Uhum. Mas não é ainda uma praia que eu falo, não, vou me jogar. Mas eu vou continuar insistindo. O Grandmaster. Se um dia eu entrar, pessoal, quem vai editar, beleza? Pô, a gente falou do freestyle, já saímos do freestyle, que é uma parada importante pra caramba na sua caminhada e na do Brasil, né? Na cena DJ mundial. Você é um cara importante, assim, pra caramba. Vários caras conhecem, né? Você, sua caminhada. E muita gente que a gente até falou no começo que não conhece muito. Você podia até falar um pouquinho, né? Agora, tipo, no começo, assim, o que te levou a falar, quero ser DJ, quero... Porque eu sei de mim, ele tá ligado, assim. Eu via o DJ tocar e falo, isso que eu quero ser. Eu não dançava, eu olhava pro DJ. Eu queria saber de você, é uma curiosidade minha também, assim. O que te levou a falar, eu quero ser isso aqui, eu quero... Não digo scratch, tipo, a arte de virar, da musicalidade, assim. Como surgiu, assim, na sua vida? Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ouvir uma rádio lá em BH, que chamava 107 FM, que tocava house. Foi a primeira rádio, vamos dizer assim, que teve coragem de tocar música que tocava em boate. E aí eu tive uma reação, assim, espontânea de gostar daquilo, sabe? Eu não tive influência, assim, de ninguém que gostava, ou um irmão. Eu sou o mais velho de 3 filhos, então não tive influência dos meus irmãos, ou mesmo dos pais. Eles nunca foram muito ligados, assim, em música. E aí eu também não tive uma infância muito ligada em música. Mas quando eu comecei a ouvir house, assim, me interessar por música, aí eu comecei a sair também, né? Nas matinês, na época tinha as matinês, né? Em BH. E aí eu ia e ficava meio, igual você tá falando, olhando pro DJ e falei, puta, isso é muito legal, velho, eu quero fazer isso. Ficava lá atrás da cabine, sabe, assistindo o cara passando de uma música pra outra, tentando entender como é que era que fazia isso, né? Vendo as capas dos singles, né? O cara levava... Você tinha noção já de mixer, esses bagulhos? Não, logo no comecinho não, mas eu lembro, cara, eu tenho a nítida lembrança, assim, de quando eu percebi que música tinha um ritmo. Pra mim, eu devia dançar tudo aleatoriamente, né? O ritmo tava pra um lado, eu tava dançando reggae de qualquer jeito. Dançando no ritmo. Porque eu lembro quando eu percebi, assim, olha que legal, né? A música tem uma cadência e tal, e eu percebi, eu não sabia o que era. A gente chama de oitava, né? Que não é a mesma oitava do músico, do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que é um conjunto de 8 batidas. Que são 2 compassos, né? Se a gente for falar musicalmente. De 8 em 8, eu não conto 2, 4, de 8. Mas o certo mesmo é compasso, né? 4 batidas. Mas eu lembro quando eu percebi que a música tinha ciclos. E aí eu não sabia o que era compassos, mas eu percebi, assim, por exemplo, uma música, era até a Get Serious, lembra do Cult Move? Come on, baby, get serious. Sim. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, tinha um programa de clipe também, chamado Cliptonita. Lembro. Da Band, eu assistia muito Sou também. Quase da sua idade. Eu gravava em VHS, eu ficava gravando os clipes. Aí essa música, quando passou a primeira vez, eu lembro que ela tem a introdução do piano, aí entra o beat, aí entra... Acho que já entra o cara cantando, ou tem um refrão já da menina, depois entra o cara. Eu lembro que eu comecei a perceber, assim, que tinha uma regra nas músicas. Eu falei assim, agora vai entrar uma mulher cantando. Aí entrou. Eu falei assim, agora vai entrar um solo de piano de novo.
Agora o cara vai voltar a cantar. E voltava, eu falei, nossa, eu tô adivinhando. Entendendo que tinha essa sozinho, regra, entendeu? Tem uma regra. E aí eu comecei a pensar isso nas músicas. Falei assim, essa música, ela tem essa parte mais vazia no final. Porque essa parte que a gente pegou da música já é uma evolução do que veio do disco, do funk e tal. Então a figura do DJ já estava meio que estabelecida, assim, e as produções já começaram a serem feitas pensando no DJ mixando. Então já começou a sair música que tinha uma introdução limpa e um final, né, um break limpo para a gente poder mixar. E aí eu comecei a perceber, legal, dá para encaixar uma com a outra. Tá? Mas era tudo meio na raça nessa época, né, velho? Não tinha internet. Não tinha essa... Não tinha igual você falou, como tinha você se informar. Programa, né? O Cliptonite, depois Clip Trip, eu lembro que passou na galera. O MC Jack, que foi o segundo convidado seus aqui. Sim. Eu conhecia... Não, eu o conheci, né? Conheci a música dele por causa desse programa, desse Cliptonite. Uma vez ele foi fazer apresentação ao vivo lá e cantou Cidade Maldita. Sim. Cidade Maldita, umas pessoas passam mal, o que é certo é errado, o que é errado é legal. Aí tem uma parte do squat, que ele faz o squat com gol. Puta, eu ficava voltando, eu gravei a apresentação dele, eu voltava aquela parte do squat várias e várias vezes, sacou? Pra entender o que era, né, aquele som do squat. Igual você falou aí, tipo, começou, mas não que seja squat. Só que nessa época a gente já gostava de tudo ao mesmo tempo, né? DJ era o cara que tocava música, que fazia squat. Fazia parte do contexto geral ali. Mas é que fazia a figura do DJ, ele era ainda... Não tinha tanta coisa, né? Hoje em dia DJ tem tanto tipo de DJ, tantas aplicações, então... Hoje são a grande maioria não sabe fazer squat e nem precisa fazer e não quer fazer, sei lá. E tipo assim, mas dessa fase, né, que você falou que de ir pros bailes e olhar o DJ, igual eu expliquei aqui, você também não falar, meu Deus, que legal, você fica impressionado, né? Disso pra você falar, eu quero tocar, você começar a tocar em alguma festinha e tal, essa parte assim, na sua caminhada. Eu comprei meu primeiro disco dia 11 de outubro de 89, o disco da Madonna. Mas por que eu lembro? A data, você anotou? Não, por que eu lembro? Porque dia 12, dia das crianças, um dia antes, eu tava com minha mãe no supermercado, no Carrefour, e ela falou pra mim e pros meus irmãos, escolhe um presente de dia das crianças. Aí eu escolhi o disco da Madonna. Eu tinha era o Like a Virgin. Não, era Like a Prayer. Porque eu tinha visto um show dela na Band, uns dias antes, e tinha ficado impressionado. Falei, puta, eu quero comprar um disco, né? E tinha propaganda do disco no intervalo do show. Aí peguei esse disco. Aí daí em frente que foi a época que eu comecei a ouvir rádio, ouvir house, saber o que era house, né? Tinha uns amigos meus da turma da escola que falavam disso também. E eu ficava perguntando, o que é house? O que é DJ? O que é mixagem? Enchi o saco do cara perguntando as coisas. E aí eu comecei a comprar. Aí quando eu comecei a frequentar o Olímpia, as matinês, que eu ficava lá de olho no DJ, eu falei, puta, eu quero fazer isso, né? E como eu já tava com uma coleção de discos, já tava comprando os discos, não tinha muita coisa, mas já tinha um tanto ali que já dava pra fazer festinhas, né? Aí eu fiz uma festinha na casa da minha prima, no aniversário dela. Sempre. Os testes são as famílias, né? Em casa. Tipo. Depois na casa da vizinha, com um toca-disco, sabe? Só passando a música, mas só de ter o prazer ali de você tá sendo o cara que escolhe a música do ambiente, entendeu? Você põe a música, as pessoas ouvem, isso é louco. Aí eu lembro que eu coloquei a música do Bomb the Bass. Go just feel it. Aí aquele começo, go, aí eu peguei e coloquei a agulha assim, aí eu fiz go, just feel it. Aí tinha um cara, um vizinho lá, falou, nossa, isso é doido demais. Foi a primeira vez que eu fiz o squat na frente de alguém, que alguém reagiu ao squat, sabe? É isso. Eu falei assim, pô, isso é legal, né? Eu vou treinar mais. Puta, que louco. E comecei a tentar imitar o squat. Inclusive uma outra música do Bomb the Bass, a Don't Make Me Way, tem um trecho de squat que é só baby squat, não tem corte no fade. E aí, ele faz tic-tic, don't make me way. Aí eu ficava repetindo essa parte pra tentar fazer igual, né? Foi o primeiro squat que eu consegui copiar. Nossa, legal. Eu fiquei muito feliz. Então você não tinha visto nada, vídeo nada, você foi pro vídeo mesmo, falou, vou tentar fazer. E aí eu acho que o primeiro vídeo que eu vi foi o Cuca no programa também do
Kryptonita. Ah, acho que eu vi também. Sim. Porque ele tinha ganhado do DMC e ele foi fazer uma apresentação Foi lá. 91 isso aí? 91. Acho que foi 91, 92 no máximo. Sim. Não deve nem ter sido 92, deve ter sido 91. 91, acho. É. E aí eu fui conhecer fita de DMC também. Puta, aí DMC eu Aí você já pirei, viu cara. que, A primeira puta, vez não que é eu vi só DMC, aquilo que eu tava imaginando, mano. Você O bagulho tá é outro louco, nível, você fala, mano, o bagulho. Encontrava com os amigos de madrugada no bairro, né? Sim. De noite, ficava até de madrugada só falando de DMC. Igual a primeira vez que a gente se encontrou no DMC 2008. Só Que a falava gente de... ficou... Rasgava um pouco de seda também. Cara, É. e não sei o que tem. Aí eu, pô, mas você arregaçou, você fazia o squat. Ah, tá. Claro, aquela, Ah, no ele fazia estilo- o clássico com essa mão, né? Com a outra mão que a gente fala. Qual a outra mão, Que é aquele É squad de Jazzy Miami, né? Jeff, Estilo... pegada Cash Money, assim. Falei, Magic muito bom, Mike, é o estilo muito bom. de freestyle, né? Dos Miami Bass e tal. Que foi, era minha primeira referência, né? De squat, era essa Pô, galera. louco, acho louco. E, assim, quando você tá em casa, você ouve o que quando você tá em casa? Você costuma ouvir que você vai tocar ou você ouve outras paradas? Cara, normalmente eu ouço... Eu sempre tenho muita coisa pra ouvir, porque eu sempre tô baixando muita coisa, como eu toco vários estilos, então tô sempre pesquisando muita coisa de vários estilos. Mas eu ouço muito set de outros DJs, daqui, de fora, DJs que eu acho de referência, assim, o cara posta... É até um jeito de pesquisar, né? Você Sim, acaba sabendo de outras Às músicas. vezes o cara toca música que você não ouviu também. É. Que música é essa? É. Não sei. Mas acho que a maioria das vezes eu tô ouvindo músicas pensando assim, essa música vai me servir ou não. Sim, entendi. Legal. Ou eu baixo um álbum inteiro, sei lá, eu tô com um álbum lá do Migos novo. Sim, Não ouvi ainda, mas depois eu coloco lá pra tocar, sim. deixa eu vir o que eu acho ali interessante de usar, né? Pô. Eu já jogo pro case. Então, voltando um pouquinho ali. A primeira vez, então você é de BH, né? Como você já falou. Eu ouvi a rádio e tal. Eu acho que a maioria da gente, assim, o Eric dançou já também. Então, Eu já me envolvi no hip hop, na dança, me arrebentei e falei, não, Sim, o DJ é braço. muito mais forte, é uma coisa que é muito forte. É difícil você explicar esse gosto pela música, né? Uhum. Quem não entende, até familiar mesmo, não, é difícil entender. É. E aí você... A questão, assim, que você falou, primeira cachê, primeira vez que você tocou, falou, tô tocando, vivendo disso, assim, tipo... Nossa, Como que foi isso? Quando foi? Assim, eu teve uma época, 90 e poucos, que eu já tava fazendo uma festinha ou outra, que era tudo de graça, mas eu tava estudando. Eu cheguei a me formar, eu sou formado em publicidade, então eu cheguei a fazer estágio na área, mas aí isso já era 97 e tal, eu já tava envolvido até a medula, né, com som, então... Tipo, acabou, o curso me ajudou muito para a profissão de DJ, mas eu acabei não ficando na profissão só de publicidade porque eu já estava muito envolvido. Aí nessa época eu já trabalhava até, eu cheguei a trabalhar de carteira assinada em clube, sabe? Como discotecário e tal. Louco. É bem raro, né? louco, O cara, sim, a empresa assinar a carteira como discotecário. Mas eu lembro do primeiro cachê que eu ganhei, que foi... era tipo... Vamos dizer, R$6, eu acho. Caramba. E o disco custava R$4, um disco pirata. Aí eu lembro que eu dei o dinheiro para um amigo meu que ia no centro. Eu compro um disco pirata para mim. Aí ele comprou, voltou, me deu R$2, era meu cachê. Mas eu não considerava ainda, sou DJ. Eu sempre pensava assim, bom, eu vou me considerar DJ mesmo quando eu ganhar, como se eu tivesse empregado mesmo. Aí antes de trabalhar nesse lugar que foi de carteira assinada, eu trabalhei em outro que não era carteira assinada, mas que eu recebia para tocar, né? Legal. Mas até então era bem pouco, então eu ainda levava o estudo, até porque a família também, né? Você tem que dar uma satisfação, tipo, meus pais sempre me apoiaram, mas eles sempre ficaram meio assim, tipo, isso daí dá certo, Você né? é formado em Então, sempre E publicidade, meu até amigo. hoje eu tô insistindo. É louco, é resistência, né? É. Resistência de verdade, porque você é formado, cara. Você é formado Sim. e você teve... Quando você mudou pra São Paulo, você sentiu algum preconceito, assim? No mercado? Assim, você acha que... Não. Porque aqui em São Paulo é um mercado bem disputado, né? cara? Tem muita gente que fala, é fechado, mas é porque tem tanta gente disputando, né, que é mais concorrido mesmo. Mas eu já tava, quando eu vim pra cá, é porque eu já tava em BH, assim, numa altura que eu percebi que o que eu tinha pra fazer lá eu já tinha feito, entendeu?
E em 2004, foi a primeira vez que eu toquei aqui em São Paulo. Foi quando eu comecei a tocar breaks. Quando eu comecei a tocar mesmo, anos 90, a gente tocava de tudo, né? Chegou uma época, mais pro final da década de 90, que a música eletrônica cresceu tanto que foi meio que natural cada DJ escolher um segmento. Você tinha que se rotular com um estilo musical, né? Sim. Não tinha, né? Isso que é mesmo. Não tinha um... Depois vieram os rótulos. Ó, uma festa que deixou isso muito marcado, muito visível, era o Skull Beats. Que muita gente hoje nem sabe que existiu o festival, que tem a cerveja, né? A cerveja Skull Beats surgiu por causa do festival. Sim. O festival, que surgiu em 2000, ele era muito grande, ele foi crescendo muito. A última edição acho que tinha 65 mil pessoas, sabe? Era um festival que ficou bem enorme. E ele tinha um palco principal, que tinha shows variados, né? Estilos variados. Mas tinha uma tenda de drum and bass, uma de house, uma de techno e uma de trance. E eu vinha para São Paulo, eu vim 5 anos seguidos pro Skull Beat, vinha excursão lá de BH. Como eu sempre gostei de tudo, eu ficava circulando. Porque sempre tinha um DJ de house que eu queria ver, ou de techno, tinha alguma coisa no palco, ficava circulando. Mas tinha amigo meu que gostava só de drum and bass, ele entrava na tenda de drum and bass e só saía quando acabava. Então assim, chegou uma época que era natural, você tinha que escolher um estilo. E eu escolhi breaks. Porque era um estilo que até é um estilo, né, que ele se dá bem com drum and bass, ele se dá bem com house, então como eu gostava de tudo, ele era um estilo que me identificava. E na época a gente tinha que comprar disco, né, só tocava de vinil, tocava single. E aí, caro pra caramba, demora a chegar e tudo. Mas beleza, durante muito tempo eu fiquei tocando isso e era aqui que eu tocava. Eu comecei a tocar em São Paulo, né, em 2004, fui fazendo mais ou menos uma rede de amigos aqui, né? E aí em 2010, quando eu mudei, eu já tinha alguns contatos, né? Então eu já conhecia algumas pessoas, eu vim morar com um amigo meu e tal. Então assim, levou um tempo para eu conseguir entrar em alguns circuitos, né? Poder tocar em algumas casas, mas preconceito não senti, não. Nedu, logicamente você sabe que é mixtape, tá ligado? Uhum. Mas assim, de uns tempos pra cá tem uma galera lançando mixtape, principalmente na linha do hip hop. Assim, o cara lança um disco, uma coletânea, ele lança vou lançar o meu disco. Só que ele rotula como mixtape, mas não é mixtape. Uhum. Tá ligado? O que você entende de mixtape? Cara, basicamente. Eu acho engraçado isso, né, cara? Como alguns nomes mudam de sentido. Tipo, mixtape era quando você gravava um tape, a fita, cassete, mixando, né? Um set na fita. Mas é estranho, acontece isso, por exemplo, também com trance. Trance é estilo musical. Só que teve uma época que as raves tocavam trance. As pessoas começaram a chamar as raves de trance. Eu lembro de amigos meus, na época em BH ainda, falando assim, eu tô indo numa trance. Eu falei, mas não faz sentido isso. Tem nenhum sentido. Aconteceu isso com o samba, né? O pagode eu tô indo no era samba. O lugar, vou no pagode, não era que aí virou um gênero. Mas mixtape eu não sei por que aconteceu isso. Não, porque eu não sei, eu procuro entender, assim. Eu falo, pô, desde... Por que não é Google, mais algo? Eu falei, eu fui no Google, falei, peraí, deixa eu ver o que tá escrito. Fita mixada, tá ligado? Uhum. É quando você mixa uma música com a outra, isso fica certinho, tá ligado? Eu falei, mano, não é Mas, possível. por exemplo, quando um artista solta, fala assim, minha mixtape. E aí é um álbum, né? São várias uma música, um Mas disco normal. se você perguntar pra um artista desse, qual a diferença de ser de álbum pra mixtape? Ele tem diferença ou é só outro nome do álbum? A diferença aqui é o seguinte. Mixtape, se ele falasse assim, eu tô lançando a minha mixtape, mas com o DJ mixando minhas músicas. Só o disco inteiro é mixado por um DJ. Ok. Sim, não tem faria stop. Sentido. É direto, teria sentido. Mas os caras lançam um CD normal, um álbum, tô lançando a minha mixtape. Eu falo, como assim mixtape? O único mixtape é aquela do Kamal, né? Do Kamal, que ele lançou um álbum mixtape, que é mixando as músicas. Mixando as músicas. Não tem stop, é pra você lavar a casa, dirigir o carro, ouvindo, tipo, mixtape, direto, sem stop. Sim. Aí, a galera do Rap Agora, eles rotularam tudo que eles lançam, vou lançar um EP, mixtape. O termo mixtape virou, porque ficou forte, né?
no meio do hip hop e os caras começaram a usar, mas não é uma mixtape. Não sei que curva que fez na história pra cair nisso. Eu falo, entendeu? Mano, mas mudou totalmente o conceito. Eu falo, mano, mas não é mesmo. O KLJ fez a mixtape, né? A fita mixada dele. Também. Teve uma galera que fizeram mesmo, o Nato PK também fez. Sim, a do Nato é mixtape. É mixtape, teve de outra galera que teve. Do Cia também teve uma galera que fez assim. Não me recordo de outros. Porque a gente ouvia as mixtapes dos DJs antigos, os mixtape 7, então aquilo era mixtape mesmo. Agora os caras lançam um disco, vou lançar eu tô lançando um EP semana que vem. Não, é mixtape. Como assim mixtape, mano? Não tem nada, não tem nada, é um disco. Desconstrói um pouco. Pelo fato de ter um nome mix, tinha que ser mixado. O básico, né? O básico, né? O básico do básico. O que você acha da nova geração? Você acha que nova geração e a cena atual DJ no Brasil, você acha que ela pode estar melhor? Você acha que piorou? Você acha que vem uma galera que vem levantando a arte do DJ mesmo? Assim, você acha que existe? Não sei. Não, eu acho que existe. Eu acho que se você comparar, sei lá, com há 5 anos talvez, ou mais, hoje em dia tem mais campeonatos. Sim. Então tem uma galera. O que eu vejo assim, que até me preocupa um pouco, é que se você pegar, por exemplo, no Soco na Gangrena, a grande maioria que competiu ali tá acima dos 30 anos, sacou? Sim. Tem poucos DJs novos, né? Sim. É realmente uma coisa... Cara, eu já vi o Crazy falando sobre isso. E eu tava perguntando para ele também, meio que essa pergunta que você fez, o que acha? Porque ele falou uma coisa que eu achei que faz todo sentido. Na época que a gente começou a tocar, o DMC era muito forte. Sim. E a referência que a gente tinha de DJ era o DJ tocando no toca-disco e fazendo a coisa ali ao vivo. Yes. Mas isso sempre foi caro, sempre foi difícil o acesso. E é mais material, né? Você tem que comprar mais coisa. Na época que era vinil, então você tinha que ficar comprando disco. E hoje em dia, não só hoje em dia, já de algum tempo pra cá, o acesso do DJ pelo interesse da música é pela produção. O cara baixa um Fruit Loop lá pirateado, um kitzinho de bateria, começa a fazer música e tem muita gente que deu certo assim. E aí o nome dele cresce e aí é natural que as pessoas tenham curiosidade de ver quem é o produtor daquela música. O jeito do produtor se apresentar é como DJ. Ele não é necessariamente um DJ, mas ele vai se apresentar, é lógico, o cara vai ganhar o dinheiro dele, ele tem o mérito dele de ter feito a música, de ter chamado a atenção pro nome dele. Mas aí é uma outra categoria de DJ, né? O que dá esse conflito aí é isso, né? Porque a gente fica falando assim, pô, mas ele não é DJ, é produtor. Mas o público não vai saber diferenciar isso, né? É difícil de cair Mas você acha que é mundialmente ou só aqui no Brasil? É mundialmente. Eu achei que era aqui só no Brasil que é difícil de as pessoas entenderem que produtor é produtor e DJ é DJ. Cara, eu já vi isso. Na primeira vez que eu toquei fora, a primeira tour que eu fiz foi em 2007. E eu fui tocar em Bristol, na Inglaterra. E lá a cena de drum and bass era muito forte. Sim. E aí tinha um DJ que eu não vou lembrar o nome, cara, mas era um cara bem top da categoria DJ Drum and Bass. Que os outros DJs de Drum and Bass não gostavam, porque ele não mixava. Ele tocava muito mal, sacou? Só que ele era um puta produtor. As músicas dele sempre estouravam, entendeu? E aí a galera já tinha essa discussão. Falei assim, pô, mas até que ponto esse cara pode usar o nome de DJ? Sendo que na hora de tocar ele não toca igual DJ, sacou? É complicado. E aí tinha outros, por exemplo, o cara era produtor, mas ele não sentia segurança em tocar. Então ele já editava todas as músicas, ou ele tocava o set pronto, eu não lembro exatamente a história, mas ele era de uma maneira que soava fake. E aí as pessoas ficavam incomodadas com aquilo os outros DJs, né? Falaram, pô, esse cara tá enganando. Só que o cara tinha o mérito dele de ter feito músicas que chamaram a atenção e tal. Aí, não sei, eu acho isso muito pessoal. Tipo, se eu fosse produtor e fosse me apresentar como DJ, eu não me permitiria me chamar de DJ se eu não fizesse o trabalho de tal, entendeu? Mas é engraçado porque na época, nossa, o caminho era inverso. Sim. A gente primeiro gostava de tocar, ia colecionando música, gostava tanto de música que passava a ter interesse em produzir música. Foi o que aconteceu comigo e com um monte de gente da nossa geração. Eu acredito nisso ainda que você falou. O cara começa a se interessar por música e vê que dá pra fazer, aí baixa um programinha e começa a fazer,
Às vezes o cara é talentoso e consegue fazer música boa, e aí depois ele vai tocar. E alguns pensam em se profissionalizar. Falei assim, beleza, agora eu vou tocar como DJ, eu vou me tornar um DJ. Sim. Pelo menos fazer o básico ali bem feito, né? Eu conheço vários casos assim, de bons produtores que se tornaram DJs bons ou pelo menos assim, honestos, entendeu? Sim. Só que às vezes o cara não precisa nem ser o bom DJ. E ele vê que a vida dele tá funcionando assim, ele não se esforça, sacou? Não. Já que vocês estavam falando, a gente já falando de DJ, é produtor, o que é aquilo, o que não é aquilo. E você produz também, né? Você até me passou uma parte de coisas que você produziu, Mega Mix lá nos anos 90. É. O Nedu fez clássicos já, né? Eu tô ligado. Essa sua parte de produtor, assim, como começou essa... Até que você até falou já, né? DJ, você ouve muita música, você vai querendo se filtrar no meio ali já. Foi bem isso, eu fui tomando interesse de fazer a própria música, né? Entender como se fazia e tal. Mas, por exemplo, a gente tava falando de mixtape, né? Eu tinha um tape deck, aí eu peguei um outro tape deck emprestado com um amigo meu. A primeira vez que eu falei assim, eu vou produzir uma coisa, entendeu? Eu fiz isso, eu peguei gravando de um deck pro outro, aí eu soltava a base num disco e colocava o baixo no outro e gravei numa fita. Depois eu colocava essa fita para tocar, que tinha batida e baixo, e colocava uma capela e colocava para gravar no outro tape. Aí tinha aqui 3 camadas. Depois eu colocava esse para tocar e jogava outra camada gravando nesse. E ia fazendo isso, sacou? Então, tipo, eu fiz Megamix desse jeito, né, de montar. No final das contas, a gravação ficava horrível, né? Porque ia passando de um pro outro e ia perdendo qualidade. Nossa. Mas aí em 96, eu acho, eu tive o primeiro computador, que não era só meu, era da meus irmãos. Tela tal. verde ainda? Não, já era colorido. Era um 486 Nossa. com Windows 95. Nossa. Carteirada pra época. Kit multimídia. Nossa. Tinha impressora também? Tinha impressora. Naquela E aí época eu era impressora instalei. ou era do... Não, era impressora mesmo. Não, sabe aquele celofane que tinha? Mimeógrafo? Sei lá. Anyway. Vai. É de escola, mimeógrafo. Não, era antigo, mas já tava moderninho, né? Mas aí eu instalei, tinha uns programinhas já de gravação Legal. no computador. Aí o primeiro que eu peguei, assim, que eu me dediquei mais, eu tive alguns mais, sei lá, menores, mas o primeiro mais profissional foi o SoundForge, que aí eu comecei a mexer mesmo, assim, de fazer mais recortes, tal, fazer Megamix. Eu era muito influenciado por Max Mix, lembra dos Max Mix que tinha na década de 90? José Maria Castells e Tony Peretti, que é uma dupla dos espanhóis, que os caras me influenciaram muito, porque eu gostava muito do estilo deles de Megamix, né? O jeito que eles cortavam e tal. Eu comecei a tentar fazer isso no SoundForge. E fazer música também. Aí eu cheguei a fazer um mixtape, um álbum, junto com um amigo meu lá de BH, o Denis. Eu tinha uma música, eu fiz uma música que chamava Atômico. Eu peguei uma música dos anos 90, fiz um remix dela, e essa música começou a tocar muito nas rádios e nas matinês em BH. E aí tinha uma loja que chamava Black White, tipo o centro que tem aqui, Galeria do Rock e tal, um aglomerado de lojas. E aí eu ia muito lá para comprar disco. Aí uma vez eu fui, um dos donos me viu conversando com outro cara, o cara me chamou, um vendedor e tal. E aí ele ouviu o cara falando meu nome e falou assim, você que é o Nedu? Eu sou. Eu falei assim, velho, toda hora vem alguém pedir música sua aqui para comprar, Atômico, porque tocava na rádio. Você não quer fazer um CD seu, de música sua? Eu falei, puta, quero demais, né? Mas eu não tenho música suficiente para fazer um CD. Eu tinha, sei lá, umas 3, 4 músicas. Sim. Aí eu falei assim, mas tem o Denis, que era um amigo meu que eu estava começando a conhecer, que também produzia do mesmo jeito que eu, usava também SoundForge. Depois a gente começou a usar Acid. E aí eu liguei pro Denis e falei assim, vamos fazer um CD junto. 6 músicas minhas, 6 suas. Aí eu já tinha que acabar de fazer, né? Porque ele tinha também umas 3, 4.
Ele fez, a gente lançou. E esse CD vendeu em várias partes do Brasil, sabe? Eu conheço muita gente até hoje por conta dele, porque Legal, vendeu no Nordeste, vendeu aqui. Então eu acabei conhecendo muita gente. Isso foi, tipo, vamos dizer, o meu primeiro passo mais profissional como produtor, né? De fazer um CD mesmo. Mas de lá pra cá eu sempre fiz. Eu tenho algumas coisas que eu lancei por selos, assim, meio aleatórios e tal. Mas é uma parada que tá meio devagar na minha vida, entendeu? Eu tenho ano passado mesmo eu não fiz nenhuma, assim, não lancei nenhuma track. Mas é uma coisa que eu pretendo me dedicar mais esse ano. Até falando no lance de produção, nós estava trocando ideia um dia, você falou que, até já puxando um assunto pro Game House, que você não ia, esse ano aqui, você ia se dedicar à produção, né? Porque sendo que ia parar com as paradas de campeonato e ia se dedicar à produção. Só que, como tá agora a parada, porque nós vamos pra Nova Zelândia representar o Brasil no campeonato mundial. Carteirada dupla, hein? E agora, como é que tá o seu pensamento, assim? Na verdade, eu pensei, ano passado eu pensei, beleza, ano que vem eu vou me focar só em produção, sabe? Eu não vou pensar muito em tentabilismo, ficar treinando e tal, é uma coisa que a gente faz até por prazer, né, cara? É gostoso de fazer. Mas eu falei, eu tenho que me dedicar mais à produção. Mas aí no começo do ano passado, eu participei do Game House na etapa América do Sul aqui, que era online, por insistência do Bazin. Base. Que me ligou e falou, Nedu, pô, você não quer participar também, não? E o Spell tinha me pedido ajuda pra chamar uns DJs aqui. Só que no tempo, ele me pediu e pediu pro Bazin. O Bazin também conseguiu antes de mim, entendeu? Então acabou que ele nem me ajudou. Eu não ajudei em nada. E quando ele foi me falar, eu, cara, não sei se tem a ver. Aí ele, participa e tal. Eu falei, beleza, vou entrar. Eu entrei meio de bobeira, mas no percurso eu fui me levando mais a sério. E acabei ficando em segundo, então agora nós vamos pra lá. Só que quando rolou aqui, o Spell não tinha falado que ia ter. Sinceramente eu nem imaginava que ia tomar essa proporção, né, cara? Acho que nem ele. Eu acho que ele já tinha essa ideia, mas ele não sabia que se ele conseguiria ou não. E aí chegou no final do ano passado, ele mandou mensagem falando, olha, eu vou conseguir armar o Mundial do Game House aqui, vou trazer o primeiro e segundo lugar de cada etapa. Você topa vir? Eu falei, beleza. Eu falei, puta, lá vou eu adiar um pouco o plano de dedicar à produção, porque agora eu tenho que ficar treinando. Até março eu tô focado nisso. Pô, eu achei legal assim, né? Porque, mano, se você ir pra Nova Zelândia, então, mano, você quase já viajou o mundo inteiro. Não, falta muito país. Japão, você já foi. Estados Unidos, você já foi. Já. Canadá, você já foi. No total eu conheço 18 países. Carteirada. Bilíngue. Ou seja, quantos países tem no mundo? Falta coisa pra caramba, hein? Falta Rússia, você já foi? Já foi, não? Nunca fui. União, como que é? União Soviética? União Soviética. É a Rússia já. Gorbachev, quem não sabe, os caras vão pra Nova Zelândia, né? Que vocês falaram do Game House, mas não falaram pra onde. Vou pra Tchecoslováquia. Vão pra também. New Zealand, defender o Brasil lá no campeonato Game House. Game House. Pô, eu tô animado com isso. Eu acho que o nosso aqui foi o que deu mais audiência, porque eu via, 500, uma galera online, assim, você fala, nossa, mano, o bagulho bombando. Eu fiquei surpreso com isso, cara. E ele também, o Spell comentou que ficou surpreso de ver a repercussão que teve, né? As etapas aqui. Foi bem louco, assim. Eu falei, legal. É bom também porque os caras veem que aqui também, aqui, desse lado aqui também tem uma cena forte, né, mano? Entendeu? É que nem quando o Ângelo veio aqui, velho. Ele ficou impressionado também. Porque ele foi jurado com a gente lá na final, né? Do Soco na Gangrena. E ele achou foi foda a final. A reação e encheu pessoal, a galera pirando ali e tal. Você vê que a galera tá interagindo, tá entendendo o que tá acontecendo, né? Sim. E ele comentou isso, ele falou assim, eu não vejo isso em lugar nenhum do mundo mais. Que louco. Sacou? Isso é uma vibe que já aconteceu, sei lá, na década de 90 em um monte de países, Estados Unidos, Inglaterra, né? Acho que por isso que dizem o Brasil é atrasado agora, que a vibe daqui, lá já acabou. Mas na real já teve um pouco disso aqui. Tipo isso. Mas já teve isso aqui. Vocês podem falar melhor do que eu, porque sim. Lá em BH não tinha muito campeonato. Ou nenhum. Eu não participei de nenhum lá antes de vir pra cá. Sim.
Aliás, nem depois, mas enfim, vocês aqui já tinham hip hop DJ. Por exemplo, em 2008, quando eu vi competir no DMC, eu vim meio que pra realizar um sonho de adolescente, de participar do DMC. Mas eu sabia que a galera aqui tava num outro nível, porque vocês já tinham hip hop DJ todo ano. Então eu acho que já teve essa onda. Aí deu uma esfriada, sei lá, por volta na década de 2000, e agora eu acho que deu uma aquecida novamente. Então, Nedu, você falou antes de referências pra produzir e tal, eu ia perguntar pra você de suas referências, né? Musicalmente falando, como DJ também, assim. Quais foram? Bem no começo, as referências que eu tinha eram os DJs que a gente via, né, em capas de discos, né? Os DJs que lançavam disco e tal. Então, os principais pra mim era o Cuca, até porque ele ganhou o DMC logo no começo, né, 90, 91. O Cuca é lenda, né? Nossa. O Iraí Campos, que ele tinha os discos lá, o som das pistas. Eu tenho um disco. Eu tenho o volume 1 também. Acho que é o Eu tenho acho que o 1 e 2, não sei se eu tenho o 3, mas enfim, eu achava muito legal, porque tinha uns megamix também, né, nos discos, megamix que ele fazia. E o Memê, Marcelo Memê Mansur, né, do Rio, que tá até hoje aí produzindo house e tal, de referência nacional, assim. Depois, com o tempo, eu fui conhecendo mais DJs gringos, né, fui conhecer DMC. E assim, de todos os tempos até hoje, tem várias referências, né, mas se for pra escolher, assim, 2 gringos, Crazy e A-Track. Crazy A-Train. E A-Train. Que os caras, pra mim, assim, eles sempre estiveram meio à frente, assim, sabe? Até na visão de mercado, o A-Track mesmo. O tamanho que ele virou, né? Ele é o cara que passou pelo DMC, né? Que foi campeão DMC, que mais bem sucedido até hoje. Se você for olhar assim, ele é o cara que... Ele toca tanto sei lá, no Tomorrowland pra 50 mil pessoas... quanto numa balada underground de hip hop pra 200 mil pessoas, entendeu? Parece que ele tem repertório pra tudo. Ele tem repertório pra qualquer situação, sacou? Acho louco. O Crazy também, o Crazy já falou isso, inclusive. Tipo assim, qualquer pista que eu cair, eu vou dar um jeito. Eu me viro e toco, sacou? E eu sempre achei legal o DJ ser versátil. Eu também acho, eu sempre, na minha opinião, eu acho que todo DJ tinha que ser assim, né? Meio baileiro, Gosto, né? que é o que a gente chamava de DJ, hoje chama ainda, né? De DJ baileiro. Mas agora, sinceramente, não é porque vocês estão aqui, que eu falo isso com todo mundo, mas aqui em São Paulo, né, depois que eu me mudei pra cá, vocês dois me influenciaram muito. Com esse lance da gente trampar junto, de editar as rotinas e tal, eu acabei pegando muita coisa de referência com vocês, né, de técnicas e tal, de squat. Honra Master Plus, Extra Lorde. Extra fenomenal, né? Você é louco. Não, a referência vem dos dois lados, pode ter certeza. Exatamente. Por isso que a gente já tinha já. E a gente, pô, mano, é fogo. E a gente até com o máximo respeito aos competidores do freestyle, tá ligado? Mas às vezes a gente fica vendo assim as paradas e fala, pô, o Nedu devia estar disputando, né? Até fala assim, se o Nedu... Pessoal, não leva a mal, viu? Não leva a mal. Fala, se o Nedu voltar, ele é igual o Crazy. Se o Crazy voltar pro DMC, ele ganha de... Eu acho que é assim, que você pegou o feeling, como a gente falou no começo. Se você voltar, você sabe o que mostrar. Eu acho que se eu voltasse, eu ia meter as caras e tentar, pelo menos, né? Até porque eu acho que pra você só faltou um mundial mesmo, assim. Tipo, é sério, pra falar, mano, ó, eu ganhei, já era, poucas ideias, entendeu? Porque, sabe, mano, você é o VAPS da parada, mas o mundial ia ninguém, mano. Na real, assim, os 3 anos que eu competi, os campeões foram os donos da casa em cada situação, né? Na França foi o francês, em 2011 foi no Canadá o canadense e nos Estados Unidos em 2012 o americano. Que todos são excelentes. Tipo, inclusive pra mim os 2 melhores até hoje, assim, os 2 melhores campeões da história do freestyle são o Red Spin e o Focolozek, que é o canadense. O Zek é o brother lá do Crazy que faz o 200, né? Então assim, eu me senti honrado de perder pra eles, sabe? Perder pra uns caras assim, ficar em segundo, atrás de cara que eu acho muito foda, entendeu? Pra mim acaba sendo... Desculpa, perdi pro campeão. Tudo bem. E tipo assim, cara, tipo, bateu na trave 2 vezes, né, mano? Você bateu na trave e depois ficou em terceiro, bateu na trave de novo. Pô, mano, tipo...
foto inédita, sei lá, entendeu? O único desse lado que ganhou foi Byte, né, mano? Tipo, do Chile. Sim, né? da América desse do lado, Sul. da América do Sul, entendeu? Mas você já tava lá, entendeu? Já tava incomodando os caras, tá ligado? E, sei lá, eu acho que só faltava um título mundial, assim, pra nós nessa parada, tá ligado? Eu pensei muito nisso quando, em 2013, que eu passei a ser jurado. Eu pensei nisso, mas eu tinha que entrar e tal. Só que, no final das contas, colocando na balança, eu achei que era o melhor se fazer, o que eu fiz, e não me arrependo. E eu fiquei satisfeito, assim, vamos dizer, do meu desempenho, né? Do que eu consegui fazer nesses 3 anos que eu competi, entendeu? Claro. Porque também, assim, é lógico, tem aquela... Sempre, o importante é competir e tal. Sim. Mas, na real, assim, no freestyle acaba sendo... É mais importante você estar lá, sabe? Assim, a família freestyle que você acaba fazendo ali, sabe? Hoje eu tenho amigos por várias partes do mundo aí, graças ao freestyle, que inclusive é a ideia do Kenny, o cara que surgiu. A ideia dele era fomentar a cena, sacou? Eu vejo que o freestyle faz hoje pela cena DJ no mundo o que o DMC fez na década de 90. Sim. O DMC era a nossa referência, né? Então, assim, pra gente ainda é uma referência, mas muita gente hoje não conhece mais. As coisas mudaram, o perfil de DJ mudou e tal. Então eu vejo que a influência que o freestyle tem feito é a mesma influência que o DMC fazia, né? Sim. Meio que moldar o formato de DJ, mostrar, colocar o holofote no DJ que faz as coisas ao vivo, que cria, sacou, em cima das músicas. Eu acho que é o campeonato mais completo, mano. Em termos de abordagem, assim, de DJ, né, como todo, eu acho que é. Eu também acho que é o mais DJ, completo. não é o DJ de performance. Sim, exato. É o DJ, o cara é DJ. A pista fica feliz, o jurado fica feliz, tem técnica, tem várias coisas que os caras... Não que não existia, mas criaram, né? Sim. Começaram a fazer muito. Isso daí deu uma esquentada. Deu uma esquentada no mercado até nisso, sacou? Sim. Se você for olhar, assim, truques que foram surgindo na história do freestyle foram influenciando os softwares a se adaptarem, sabe? Por exemplo, se hoje em dia o S9 tem os 8 pads ali daquele jeito, com certeza houve a influência do freestyle, entendeu? Se não existisse o freestyle, eu não sei como ia estar a cena hoje. Eu duvido que existiria um S9 desse formato, entendeu? Estava no 62 ainda, eu acho. Talvez, Ou no 57, por que não? Não, antes, voltar para trás, né? Porque foi se vendo que era interessante esse lance de ter também o controle ali, sabe? O controle MIDI junto com o mixer, porque isso abre um leque de opções assim. Expande mais, né? Você usa os kills. Eu acho assim, hoje em dia, o seu limite, é a sua imaginação. Quase tudo que você pensa em fazer, dá para fazer, sacou? Com o recurso do hardware e do software. Tem muita coisa. Sem carteirada, sem carteirada, sem nada. Qual que é o melhor mixer pra você, mano? Que você já usou, falou, mano, de todos mesmo. Até, na atualidade, sem dúvida, é S9. Pra mim também. Pra mim, na real, foi o melhor mixer que eu já vi. Eu não posso assim, falar porque não tem... completo, assim, sabe? Parece que ele aguenta mais pancada. Parece que você pode jogar ele de uma escada que ele não quebra. Né? Não faz isso eu não testei. Eu não vou fazer esse teste aqui, mas isso, tudo bem. Entendeu? Ele é igual... Eu gostava do Reine do 5.6, assim. Era assim, a durabilidade dele. Você fala, caramba, esse mixer é bruto, né? Eu acho que o da Reine, o melhor era o 56, que não tem Cerato. Esse aí pra corte, de parece tudo. Que ele aguenta mesmo, eu pra sofrer mesmo, tá ligado? Mas depois que eu vi o S9, eu falei, mano, o melhor mixer que tem, mano. Mas tá sempre mudando, né, cara? Quando eu vi o 62 também, eu também tive essa impressão. Eu falei, puta, é o melhor mixer que já foi feito até hoje. Fabricado. Mas as coisas vão mudando. Ele, por exemplo, ele foi desenhado pro Squat Live. Veio o Cerato DJ. Aí ele já passou a ser um pouco obsoleto. Ele já não tinha alcance ali, por exemplo, de 8 pontos de kill, porque ele só tem 5 pads. Então essas coisas vão limitando. Bom, a nossa entrevista, nosso programa tá chegando ao final.
Mas antes de mais nada, a gente tem que perguntar pro Nenedu qual que é a comida dele favorita. Nada a ver com o DJ, né? Nedu, qual o seu prato preferido? Puta, cara, nem sei, tem tanta coisa. Não, vou te falar uma coisa que eu tô com vontade de comer agora, açaí. Isso não é prato. Açaí é prato, sobremesa. Mas não enche a barriga. Deixa eu pensar outra coisa. Não enche? Não, de 500, é uma coisa cara. fantástica. Gostoso. Vamos lá perto de casa, nós vamos lá, você vai ver. Bom pra Então, caramba. pessoal, for contratar o Nedu pra sua Por favor, me cidade, paguem açaí. pague em açaí. É. Preferência no camarim tem que ter açaí. Não, É o creme de açaí. O creme. Não é o suco, não. Não, com suco. banana Não com farinha, igual os caras comem. e leite em pó. Sucrilhos. Fica muito bom. Não, vou fazer uma pergunta pra você, assim, como tá finalizando, projetos, né, pra futuro, assim. Sua caminhada, eu sei que o leque é bem grande, igual a gente falou, produtor, DJ, De batata. plantador de pão de queijo. Já emendando que também é uma pergunta que você também é professor na DJ Brown. Já fala Uma sobre carteirada isso. atrás da outra. É. Seu momento. Bom, eu começando de trás. pra Ok, frente. ok. Esse lance de dar aula, eu sempre dei aula lá em BH também, em alguns lugares e tal, em casa, eu continuo dando aula aqui. Dou aula na banda também, comecei a dar aula lá em 2012, eu acho, 13. E adoro trabalhar lá, gosto do ambiente, gosto do lugar, gosto do Bunnies e tal. Salve, Bunnies. Abraço. Salve, Bunnies. E continuo dando aula lá. E projetos, velho, é continuar tocando, né? Continuar fazendo o que a gente faz. Agora, esperar passar o Cami House aí e voltar a focar em produção. Vamos pra férias em Nova Zelândia. Tirar uma série. Carteirada. Carteirada múltipla. Férias Dupla, meio né? tensa, né, cara? Que você já vai pensando Queria na que fosse competição. tripla a carteirada, mas infelizmente. Tudo bem, nós O em Brasil, nome do Brasil. Vaps, em nome da Vaps Crew, nós estaremos representando. Não, o Vaps muito bem Crew. representado. É isso aí, pô. Esse foi mais um Plasma Show, carteirada com esse Yes. maluco aqui, ó. A gente já conhece há algum tempo e é parceiraço nosso. Yes. Pena que o prato predileto é açaí, mas. Como? Tem prato outros, de alguém é velho. açaí? Eu posso falar outros. Tô brincando, cara. E, mano, obrigado, Nedu, por ter aceito, mano, ter colado Obrigado. aí com A nós. agenda dele é Agenda lotada, ampla Imagina, e Ele só vive em Miami, Flórida, fica aí na ponte aérea. Afeganistão. Vou estar em um tipo, lugar que eu sou doido pra ir. Nunca fui. Afeganistão não, Cê é Miami. louco. Afeganistão, eu passo, tô bem, beleza. Obrigado pela presença Como que é? ilustre. Carteiradas finais? Carteiradas finais, né? Tio? Eu que agradeço, muito obrigado. Nós, mano. Pô, vocês sabem do respeito, da admiração que eu tenho por Cê é vocês louco. dois. é louco. E pela amizade. Fico muito honrado e grato pela amizade que temos. Vamos Tamo nesse junto. final aqui ter esse momento de rasgação. Carteiradas Mas amiguísticas. eu fico feliz de verdade, é um orgulho pra mim ter a amizade de vocês. Você é louco. Tamo Poder junto, participar aqui do Plasma Show. Vida longa ao Plasma. Sim. Eu tenho acompanhei as duas outras. Você viu? Os outros? Sabe aí, MC Jack, Soul Jazz, que foram O Jazz e o Jack. os anteriores, né? Ah, E obrigado a todo mundo que acessou, que né, curte a página. Vai lá, né? curte a página, Carteirada, somos youtuber agora, temos um programa. É. Da hora, né, Eric? Fala Curte aí. a nossa página, dá um like aí, entendeu? Pra ajudar nós aí. Agora é o like, né? Não precisa nem Compartilha se pros inscrever. amigos. Like. Vai lá, se inscreva no nosso canal, Plasma Show. Como que é? Plaha, mano. Deve chamar o Clindomar em breve. Fala ele só a faz. parte do Clindomar, por favor. Mas ele não tá aqui. assim, Ah, não, mas só o bordão. Ele fala assim, né? Muita vezes. Ele fala isso. Ele vai ver. No próximo programa eu chamo o Clindomar. É nóis, tamo junto, ficam na paz aí. Até o próximo Plasma Show. Tamo junto. É nóis. Abraço. Valeu, Grande valeu. beijo. Bye, bye, Kiss, kiss.